Olá pessoal, sou a professora Rochelle Quadros, coordenadora do curso superior de Tecnologia em Gastronomia. Hoje vim falar para vocês uma das áreas de atuação do curso e também falar um pouco do nosso curso que tem um sabor super especial. O curso superior de gastronomia, ele é um curso que é de 2 anos e meio, são 5 semestres, passa muito rápido e ele é bastante intenso. Todas as nossas disciplinas, elas são pensadas em um currículo onde o aluno possa atuar em diferentes cenários, em diferentes áreas de atuação. E isso é o que é interessante do nosso curso. Nós ensinamos desde o primeiro semestre o aluno a empreender em diversas áreas, não só dentro da cozinha, mas existe um mundo aí afora que esse aluno pode explorar. Desde ele empreender em um negócio próprio, como também está criando, desenvolvendo produtos e serviços na área. Bom, o curso, como eu comentei com vocês, são divididos em 5 semestres. Cada semestre o aluno vai evoluindo na sua formação técnica. O curso ele é muito técnico, as disciplinas praticamente todas têm um olhar voltado à parte prática do curso. Então, desde o primeiro semestre, o nosso aluno tem uma inserção forte na cozinha. Uma das disciplinas que eu sou professora é a disciplina de higiene e legislação dos alimentos. E a nossa oficina de hoje vai trabalhar justamente isso. Como você pode higienizar o seu alimento em casa. Não só em casa, o aluno aqui ele aprende que todo alimento ele deve ser higienizado. Em um restaurante que ele for trabalhar, isso é exigido por lei. Então, nós trabalhamos também todos os requisitos legais hoje com relação ao alimento. Então, eu vou mostrar hoje para vocês um pouquinho dessa área de atuação, que é a área de segurança dos alimentos. Separei aqui um cenário para vocês com alimentos que os nossos alunos diariamente estão trabalhando. Separei a alface porque é um alimento que todo mundo às vezes tem dúvida como que faz o processo de higienização dele. Então eu vou falar um pouquinho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que este alimento, por mais que aparentemente ele esteja limpo, nós não conseguimos enxergar, por exemplo, micro-organismos, que são muito pequenininhos e eu não consigo enxergar. Então, por esse motivo, eu tenho que fazer a parte de higienização desse alimento. E isso nosso aluno, ele aprende no curso, que da onde vêm os alimentos, a origem, a cadeia produtiva dos alimentos. Porque se ele não entende isso, ele não vai conseguir fazer várias associações que são importantes na área de atuação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são 3 passos fundamentais. O primeiro passo é eu fazer a seleção desse alimento, tirar as partes que estão estragadas. Então, o primeiro passo, tira as partes que estão estragadas da minha alface. Por que que eu tiro essas partes? Porque se eu colocar esse alimento depois para higienizar, que é o terceiro passo, o que que vai acontecer? Aqui tem muita matéria orgânica e essa matéria orgânica nessas partes que não estão adequadas vai acabar saturando o meu cloro e aí ele não vai fazer o processo de higienização que deveria fazer. Então, primeiro faço a seleção. O segundo passo é lavar folha a folha, depois de separar, folha a folha na água corrente. Então, a gente vai separar essas folhas e lavar elas agora, então, folha a folha em água corrente, tirando qualquer tipo de sujidades que tem aqui. Eu sempre falo para os nossos alunos, sujidades maiores ocorrem nesse processo de lavagem, tá? Porque eu vou tirar terra, vou tirar minhoca, vou tirar resíduo de adubo, caso tenha adubo, o tipo de adubo que foi utilizado lá na cultura dessa alface. Alguns adubos são feitos à base de uma compostagem feita com fezes, fezes bovina, suína, tem diversos tipos de adubo. E a gente não sabe como que esse alimento foi, então, cultivado. Feito esse processo de lavagem, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou preparar uma solução clorada. Então, para isso, eu vou precisar medir a quantidade de água. Eu preciso saber exatamente a quantidade de água que eu estou utilizando para então colocar o cloro. Então, vou colocando aqui. Primeira coisa, eu vou colocar 1 litro d'água. E é muito importante essa quantidade, tá, pessoal? Porque senão eu não vou conseguir ter a quantidade de cloro suficiente para a inativação desses micro-organismos. Então, separo aqui 1 litro d'água, coloco em um bowl ou uma bacia, enfim. Tá? Depois eu vou então pegar o meu produto sanitizante.
que vai fazer o processo de desinfecção. Eu trouxe aqui 2 produtos, tá? Esse produto aqui, ele faz o processo de desinfecção, ele só a concentração que eu vou utilizar é um pouquinho menor, porque ele é um produto mais forte. Então a gente acaba utilizando, né, uma concentração mais ou menos para cada litro d'água, uma tampinha desta. E aí se deixa praticamente 5 minutos nessa solução e depois enxagua. Este produto é muito bom, só que ele às vezes é um pouquinho mais caro. Bom, qual outro produto que eu posso utilizar? Esse aqui é uma água sanitária, enfim, que vocês encontram em qualquer supermercado, e ela é uma água sanitária que pode ser utilizada nos alimentos. Como que eu sei isso? Primeira coisa que vocês têm que fazer é verificar no rótulo do alimento ou do produto, digamos, tá? Aqui do produto, se ele pode ser utilizado para desinfecção de alimentos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora de comprar é: pode ser utilizado para desinfecção de alimentos. Se pode, então eu vou utilizar. Se aqui na embalagem estiver dizendo que não pode, daí não pode, né, pessoal? Porque pode ser que tenha resíduo químico, que possa deixar resíduo químico, e aí ao invés de estar fazendo uma desinfecção para ter um alimento seguro, eu acabo tendo um alimento, né, contaminado quimicamente, que não é o que nós queremos. Eu vou olhar a quantidade que é recomendada. Então, segundo o fabricante, eu tenho que utilizar, pessoal, nesse 1 litro de água, é 1 colher de sopa. 1 colher de sopa dá praticamente de 8, 9 ml, algumas até dá um pouquinho mais. Então, eu vou usar essa aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou pegar, vou colocar então aqui 1 colher de sopa, tá? E aí vou diluir nesta água. O que aconteceu aqui? Eu estou aumentando a quantidade de cloro ativo na minha água, tá? E isso vai fazer com que esteja aproximadamente 200 ppm, 200 partes por milhão de cloro, para fazer a inativação de micro-organismo que esteja aqui. Aqui no curso nós temos uma fita de medição de pH, é o teste de cloro, tá? E aí a gente vai fazer, colocar aqui um pedacinho dessa fitinha e verificar qual é a concentração que me deu aqui. Então eu vou tirar uma fitinha aqui e vou mostrar para vocês. Se der bem clarinha, quer dizer que tem 10 ppm. Não, tá muito fraca, talvez não vá agir ali. Mas se der bem forte, né, é 200 ppm, que é a concentração que eu quero para esse produto. Olha só coloquei e já me deu a cor bem forte. Isso quer dizer que essa concentração está adequada para fazer esse processo. Ah, Rochelle, mas eu não tenho essa fitinha em casa, como é que eu sei? Pessoal, é só seguir a recomendação que está no rótulo. Se você seguir exatamente como eu fiz aqui, que é 1 colher de sopa para cada litro d'água, você não vai errar, vai estar exatamente como eu fiz aqui, tá? Só quis demonstrar para vocês. No nível profissional, como é o que os nossos alunos aprendem, como fazer um restaurante, é exigido por lei que a gente faça controles, e esse é um dos controles, que é a quantidade de cloro que eu uso para fazer o processo de higienização. Então, vamos lá. Peguei, já lavei a minha alface, fiz a minha água clorada e vou colocar essa alface nesta água. Tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou deixar ele de molho. Quanto tempo? Na rotulagem, ela vai me dizer exatamente o tempo. 10 minutos, 15 minutos. Digamos que na rotulagem não tenha tempo. A nossa legislação fala que pode ficar de 10 a 15 minutos nessa solução. Então, você pode deixar. Se tiver na rotulagem 5 minutos, você vai deixar exatamente como a rotulagem está especificando. Passou, então, 10 minutos. Eu vou agora fazer o que com essa alface? Eu vou lavar novamente para retirada de todo o cloro que tem aqui dentro. Porque se o consumidor fizer, né, ingerir esse alimento cheio de cloro, ele vai se intoxicar e não é o que eu quero também. Então, o que eu vou fazer agora? Vou novamente pegar essas folhas que já ficou no banho de cloro e vou passar em água corrente. Tá? Esse processo é bem importante, pessoal, para a retirada desse cloro excedente que tem ali. Às vezes as pessoas pecam nessa etapa de simplesmente não enxaguar ou enxaguar de forma inadequada. E aí acaba consumindo cloro, e o cloro ele faz mal para a saúde se consumido.
E que esse é o ponto importante que eu trabalho com nossos alunos. Não é só aprender a fazer, né? Aprender a fazer a gente ensina, todo mundo acaba, mas o nosso aluno, ele é instigado a entender o porquê de cada processo, né? Então, por que tem que higienizar? O que aconteceu nesse processo? E isso nós trabalhamos no nosso curso. Aqui, nesse caso, eu fiz uma redução de micro-organismo e quando eu boto no cloro, eu tenho a certeza que vai reduzir ainda mais, em torno de 2, 3 logaritmos de micro-organismo que tem aqui. A gente fala em torno de 2 logs na redução na lavagem e mais uns 2 a 3 logs com a solução clorada. Ou seja, esse alimento vai estar seguro para o meu consumo. Bom, o que eu faço depois, Rochelle? Já está lavado, já está higienizado. Eu vou, né, se eu quero guardar ou se eu já vou consumir mesmo, eu vou retirar o excesso de água que tem aqui. Então, eu vou pegar a minha alface, tá? E vou colocar nessa centrífuga, tá? Pessoal, essa aqui você encontra também em qualquer supermercado. Em restaurante a gente tem isso também. Às vezes, ele tem maiores, enfim. Esse aqui é o que a gente acaba usando nas nossas aulas. Ele é bem prático, eu só aperto essa alavanca e automaticamente toda a água excedente que tem na alface vai ser tirada. Ah, mas por que eu vou tirar a água excedente? Pessoal, o que ocorre? Neste momento, eu estou diminuindo a quantidade de água presente no alimento. E ao reduzir essa quantidade, a vida útil desse produto aumenta. Se eu for guardar, por exemplo, essa alface, ela vai durar muito mais do que aquela alface que eu deixar ela cheia de água dentro de um saquinho, por exemplo. Então, isso também é uma questão bem importante que nós trabalhamos. Bom, feito isso, espero, e aí eu vou tirar a minha alface. Se vocês forem ver, ela já está bem sequinha e dentro do bowl aqui, então, tem uma quantidade bem grande. Se eu deixar essa quantidade de água na alface, ela vai estragar muito mais rápido. Então, feito isso, eu já estou com a minha alface higienizada, pronto para o consumo e de forma segura. Então, pessoal, o que eu quis hoje representar aqui para vocês? Essa é uma das áreas muito importante dentro da gastronomia, porque se a gente não tiver segurança em cada processo que a gente tiver na nossa cozinha, pode ser que alguém venha consumir um produto no meu restaurante e se contaminar e passar mal. E isso a gente não quer. A gente quer que as pessoas vão nos nossos restaurantes, que consumam os nossos alimentos de uma forma feliz, né? Sem se contaminar e ter uma surpresa depois com uma dor de barriga, por exemplo. Então, pessoal, o curso de gastronomia da PUC tem esse diferencial, mostrar para o nosso aluno como é importante a segurança dos alimentos. Agora, na sequência, a gente vai ter o professor Daniel, que vai falar um pouco de uma outra área que envolve segurança dos alimentos também, mas que ao mesmo tempo vai trazer um sabor especial. E ele é um professor que vocês adorarão ter. Um abraço e eu estou aqui esperando vocês para o nosso curso de gastronomia. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Menezes, sou professor do curso de gastronomia aqui da PUC. Eu sou responsável das disciplinas mais práticas do curso. Eu dou desde a parte inicial de bases, então as bases a gente começa a trabalhar com os cortes, de vegetais, com limpeza, começa a trabalhar com as carnes, diversos tipos de carne aqui na primeira disciplina do primeiro semestre, a gente desde frango, carne bovina, suína, ovina, carne de caça, frutos do mar, peixes. Então a gente trabalha com uma grande variedade de proteínas diferentes e depois, a partir dos próximos semestres, eu também dou aula das cozinhas clássicas, cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha brasileira e algumas outras disciplinas. Então eu resolvi mostrar para vocês hoje um pouquinho do que a gente está fazendo esse semestre, agora que a gente está com os alunos do segundo e do quarto semestre. Então, a gente teve na aula a disciplina de cozinha clássica, cozinha italiana, e os alunos fizeram uma massa fresca. Então, eu trouxe aqui a massa fresca feita pelos alunos. Eu deixei ela secar, então ela está que nem aquela massa que compra no supermercado. Uma massa feita de farinha e ovo e um pouquinho de sal, só isso, não vai nada além disso. E eu vou fazer essa massa
com 2 molhos. Então eu tenho um molho pesto, que é um molho à base de manjericão, parmesão e azeite de oliva. E eu tenho um outro molho que eu vou fazer, que é um carbonara, que eu vou mostrar para vocês que é super rápido de fazer, que aqui tem um bacon, que foi feito também aqui na aula. Tem o gema e tem o grana padano. Antes disso eu vou começar a fritar o bacon e logo já vou colocar que essa massa fresca, quando a gente faz em casa, ela é super rápido o cozimento. Então eu já vou adiantar um pouco, coloco a massa para já finalizar. Vocês vão ver que é super fácil de cozinhar e a gente pode fazer as coisas bem rápidas. Não precisa fazer aquele macarrão instantâneo, que é 3 minutinhos, porque o macarrão, quando a gente faz em casa, ele é 5 minutinhos. 2 minutos mais, a gente vai ter muito mais sabor, muito mais saudável também, que é muito importante. E vocês vão ver que é uma diferença incrível e é super fácil de fazer. Pode deixar fresco, pode deixar secar, pode congelar. Vou colocar um pouquinho de azeite e um pouco do bacon, que já está picado. Esse bacon aqui, como eu disse que foi feito em aula, ele é feito com a barriga do porco. Então a gente faz um processo de cura e depois uma defumação. Essa defumação a gente faz num defumador. Aqui no curso a gente tem uma churrasqueirinha portátil e a gente faz essa defumação. É super legal de ver como faz o processo e conhecer um processo diferente. Então eu estou acabando de fritar aqui o bacon. E como eu vou fazer para o carbonara, eu vou separar agora o bacon. Já vou deixar um potinho aqui para colocar o bacon já frito, porque agora ele só volta lá no final do preparo por cima da massa. E vou pegar um pouquinho da gordura que soltou para misturar no molho. O bacon quando a gente fez, como ele não curou por muito tempo, ele acabou não soltando muita gordura. Então ele não tem tanta gordura aqui, que é bom colocar para essa quantidade mais ou menos 1 colher de sopa. Eu vou colocar aqui essa gordura toda que tem aqui, que ela vai dar sabor depois no molho do carbonara. O truque é quanto menos é mais. Então tem muita gente que bota óleo, que bota algumas coisas na água, mas não precisa colocar nada. A gente só bota sal, tá? A massa, ela tem bem pouquinho sal que a gente colocou para fazer. E agora eu tenho que colocar o sal suficiente para o cozimento da massa. A panela, então, quanto maior, melhor. E a gente vai colocar um pouco de sal na água, mais ou menos 1 colher de sopa para cada litro. Essa é mais ou menos que não dá erro. E uma dica que é boa, que serve mais para economizar gás, na verdade, quando a gente vai aquecer a água, sempre a gente colocar o sal depois que a água já ferveu. Quando a gente bota sal na água fria, ela acaba demorando um pouquinho mais para ferver e vai acabar gastando mais gás. Então, ferve a água, ferveu, bota o sal. Voltou a ferver, eu vou colocar a massa. Mais uma dica, além de colocar sal, é não colocar azeite. Tá? Quando a gente coloca azeite na massa, ela acaba dando uma untuosidade na massa. Então, quando escorreu, tirou a água, a massa vai ficar coberta de azeite. E quando ela está coberta de azeite, ela não dá aderência para grudar o molho. Então, o molho que a gente está fazendo não vai grudar na massa. Então, isso vai acabar prejudicando o prato no final. Isso desde fazendo em casa, quanto para um restaurante ou para onde vocês estiverem fazendo. Então, sempre ter esse cuidado. Então, eu estou cozinhando a massa e agora eu vou começar a fazer o creme do carbonara. Vou misturar 2 gemas. Dar uma misturadinha e vou ralar o grana padano aqui em cima. É bastante queijo, para ficar bem cremoso. Clássico carbonara não vai clara, é só a gema. A gema, quando a gente cozinha ela aqui para fazer, tem gente que faz com a clara junto, ela fica com um aspecto granulado um pouco, não fica o carbonara bem cremoso. A gente bota só a gema.
Aqui vai mais ou menos uns 50, 60 gramas de grana padano. Mistura bem. Agora eu vou botar essa gordura do bacon. E isso aqui é a grande diferencial do carbonara. Então, agora eu vou preparar já a massa ao molho pesto. Então, eu vou pegar um pouquinho da água do cozimento. Isso vai ajudar a deixar o molho mais cremoso. Agora eu vou botar uma parte da massa. Então, eu já estou com a massa com a água aqui já quente. Agora eu vou colocar o molho pesto e Então agora eu vou emulsionar e eu vou fazer o óleo se misturar com essa água do cozimento e deixar o molho mais cremoso. Já estou com a massa pronta aqui, já vou agora montar o prato. Estou com uma espátula, com uma colher, eu vou enrolar. E deixar bem no meio do prato. E para finalizar, um pouquinho de grana padano. Prato pronto. A massa ao molho pesto com grana padano. E agora eu vou já finalizar da mesma maneira que eu fiz com o pesto, agora eu vou fazer com carbonara. Um pouquinho. Vou colocar um pouco da água e a massa e já vou misturar o molho para finalizar. Então, eu estou com a água e com a massa, eu vou colocar a mistura da gema. E agora vou misturar bem. Vou colocar um pouquinho do bacon aqui. Ela é muito rápida, não pode demorar, que senão passa do ponto. Ela tem que ser bem cremosa. Espero que vocês gostem e espero vocês aqui no próximo semestre para começar gastronomia. Aposto que vocês vão gostar bastante.